É preciso renovar as forças para acreditar em si. Eu estava pessoalmente precisada desse ato de fé. Com tantos sonhos, metas e compromissos que eu estou emaranhada, eu estou muito com essa vontade de vida sobressaltada. Com essa fé, hoje eu volto a me organizar. Não só para escrever para os outros, mas também para escrever para mim. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. E toda semana mergulhamos juntos na escrita vulnerável, compartilhando reflexões sobre o que é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente os altos e baixos dos processos artísticos. Aqui eu misturo as minhas referências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte, mesmo dentro do capitalismo. Esse é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva e contínua sobre criação de novos imaginários. Hoje é dia 7 de janeiro de 2025 e eu vou ler para vocês a nossa cartinha semanal, a primeira desse ano, escrita com carinho para a nossa newsletter. Se curtir, já aproveita para compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Estamos começando. E é sempre bom quando os nossos interesses ganham força contra os algoritmos. Então, bora se organizar? Essa é a cartinha número 20 e o título é Renovação da Fé. O ano novo é sobre isso, não é? Eu ouvi um amém, igreja? Eu sinceramente abro a nossa carta com uma grande afirmação. Essa carta é um verdadeiro manifesto à coragem de sonhar. Mas é claro que eu tinha uma newsletter inteira já escrita, me sentindo toda programadinha, toda agendada. E aí chegou a Fernanda Towers, acabando com o meu, espero, com o nosso coração. Fazendo um país, e não só o meu. Eu espero que realmente toda a lusofonia, e não só ela, volte a sonhar. Fazendo grupo de WhatsApp, virar um bando de mensagem de drama, de saudade, de parabéns para os meus amigos que fizeram o filme. Parabéns, galera! Em outros grupos também os amigos questionando o valor desse prêmio e, claro, de bilionários envolvidos na produção desse filme, literalmente donos de banco. E esse misto que carregamos de orgulho nacional versus, porra, tinha que ser de novo o filme do Walter Salles, mas né, isso é para um outro momento. Hoje é só emoção e celebração nesse climão maravilhoso de é campeã, porra, é campeã de Copa do Mundo, sim. Ninguém tá nem aí para o Neymar se a gente for campeão da Copa do Mundo. Mentira, a gente até tá, porque esse homem realmente me dá vontade de vomitar só de lembrar da cara dele. Mas também há de se lembrar que é sobre o time. Ele não tá sozinho. Tem tanta gente envolvida na produção de um filme, num time, numa equipe. Mas tentando aqui um pouco parar e não enlouquecer, porque obviamente final do dia, muito já foi dito, e muito se dirá sobre o feito de uma atriz lusófona, brasileira, bem longe dos padrões hollywoodianos, de encarar a máquina americana do norte da América. E o quanto isso abre caminho para a gente, além de tudo, sonhar. Sim, vocês me ouviram. Vamos sonhar. A carta dessa semana já era, eu acho que uma das mais otimistas que eu já escrevi. Mas sonhar é um processo de coragem, então eu vou manter minha esperança lá no alto, porque esses marcos históricos são capazes de nos dar isso. As medalhas, os troféus, os reconhecimentos coletivos servem a isso. A capacidade de reinventar imaginários, onde nos diziam ganhar da Nicole Kidman, isso é piada, né? E só de já estar lá já é para comemorar. E era, e foi. E a Fernanda comemorou, ela comemorou cada parte dessa etapa e foi compartilhando com a gente, mas veio mais. E às vezes temos isso com a nossa Rebeca Andrade versus Simone Biles. Esses momentos de celebração totalmente drogados, pois inesperados. O ir além desses marcos que dissolvem o imaginário de que falar português e ganhar um Globo de Ouro seria impossível, foi quebrado. E sobre romper as correntes é o que sonhar existe, persiste, resiste.
Eu acordei chorando muito e eu me emociono aqui só de falar de novo, porque ver e rever esse momento não foi chorar pouco, não. Eu chorei muito. É impressionante quanto isso mexe comigo. Tudo, os memes, as entrevistas, caralho, que emoção. A vida vale, totalmente premiada, porque desperta, relembra, trabalhar, sonhar. É a arte, porra. As narrativas que temos que acreditar para seguir criando outras. Eu vou deixar isso guardadinho na história, aqui em mim, como um ato de fé, lembrando as atrizes que não falam inglês que a arte é importante. Chegar lá, sim, ter um prêmio e sucesso, mas num país como o Brasil, onde a maioria ainda diz que a ditadura não existiu, ter sido reconhecida no além-mar, uma atriz celebrada por todos por seus papéis na comédia, com uma carreira de televisão, interpretando e honrando a história de uma mulher real que sofreu pela ditadura militar, é foda demais e eu tô realmente elétrica. Tudo que eu sigo vendo, eu sigo chorando. Fazer com garra e continuidade o que se acredita. Foi também o que a Demi Moore disse no seu discurso, e Fernanda também. Não só citando a sua mãe, mas falando: que feito, Walter, que feito, 25 anos depois. Nem acreditando que ela estava ali. E eu senti uma paz dela, sei lá, falando em inglês, um inglês calmo, pensado. Ela sentiu tudo em português, na língua dela, e se expressou devagar, ao vivo, na outra, e comunicando o que qualquer um sentiu. Foi bem inesperada, mas extremamente merecido. É muito maneiro. E quando eu comecei a fazer cinema, eu nunca imaginei que o cinema que eu ou algum amigo meu, uma equipe da qual eu participaria, chegaria a esses grandes prêmios mundiais. E cá estamos, com os meus iguais lá. Não imaginado, porém sonhado e realizado. Parte da equipe inteira que construiu essa história sou eu. E eu tô feliz por eles, tô feliz por mim, tô feliz por nós, tô feliz pelo cinema, tô feliz pelo cinema nacional, por esses mais de 200 humanos não bilionários que ajudaram a narrar em arte cinematográfica essa história. Ao motorista pontual que estava lá, com o carro limpo e bem tomado, na porta da casa dela, honrando seu trabalho de forma dinâmica, segura e coletiva. O bilionário precisou de nós para contar essa história, porque ele também sabe que nada é feito sozinho. E não fez. A arte não se faz sozinha. O sucesso é coletivo. Amamos acompanhar os agradecimentos nos livros, na lista de créditos no fim do filme, ficar lá sentadinho esperando todas aquelas letrinhas que significam o nome de gente passar diante dos nossos olhos. E os discursos de prêmios e medalhas. Então, qual coletivo você vai agradecer quando ensaiar o teu discurso? A nossa Nepo Baby favorita teve que superar um complexo de Narciso e sei lá mais o que, de Édipo, crescendo a imagem da própria mãe, a Fernandona, a única indicada ao Oscar de melhor atriz brasileira. E ela não desistiu da própria carreira, sendo comparada à sua mãe durante todos esses anos e até hoje, em cada entrevista. Elas têm o mesmo nome, galera, Fernanda. E que loucura esse feito da Fernandinha diante da Dona Fernandona com o mesmo diretor. Ela pegou isso e, por favor, quero muito o telefone desse terapeuta da Towers, porque que pulo do gato de pegar o que se tem incrível da nossa mãe, honrar e seguir um caminho. As mães que abrem espaço. Mais um, é possível, minha gente. Mais um ato de fé e coragem. Mãe e filha tornam todo esse atravessamento ainda mais ambicioso. E é possível atravessar essa linha do Equador, como a Fernanda Grande, no caso, disse na entrevista que ela deu hoje, falando sobre o feito que a filha dela fez. Eu vou botar um trecho já já aqui no episódio. E o cinema é o meu futebol.
Embora eu ame futebol, há algo na magia do cinema que me atravessa. É um processo. Óbvio a minha carreira, óbvio é o que eu estudei, e tem essa temporada inteira de premiação que pega mais em mim. Do assistir o Oscar em conjunto com os meus amigos, meus amores, que eu tanto morro de saudade. Falar barbaridades dessa coisa de estar perto e longe, que sempre foi fazer cinema do outro lado da linha imaginária que nos divide, desse tal Oscar. O sonho não é apenas uma possibilidade, ele é uma necessidade. É uma loucura sentir o peso de uma comemoração que a gente se une para ver futebol por isso, para torcer por algo em comum, nosso, que nos identifique nas nossas lutas. E é bom ter esse algo, sendo hoje o cinema. Eu não mudei o nome dessa carta da semana, porque embora a Fernanda tenha atravessado o meu caminho, o nosso caminho, e essa carta aí hoje vai ter nosso e nós para dar e vender, o que me guiou ainda é o mesmo termo, é a fé, é a coragem. E se acharem que eu estou positiva demais, leem e escutem os outros episódios que logo passa. Mas acho que essa jornada começou lá na cartinha 14, que se chamava Eu Acredito em Mim. E a potência que essa frase criou e reverberou e segue aqui dentro. Com essa fé, hoje eu voltei a organizar meu próprio edital da DG Artes, que com fé vai abrir em breve. Não só acho que eu sou paga para escrever e dar consultoria aos outros, mas eu estou completamente apavorada de escrever pela primeira vez um projeto só meu, onde a responsabilidade e a ideia sejam minhas. Eu vou ser avaliada pelo outro e por mim. E eu nunca fiz isso. Eu sempre fiz com equipe e compartilhando esse processo. Mas esse projeto aqui, que eu falo toda semana, o Se Organiza Artista, ele, embora seja feito para fora, ele é muito sobre o meu desejo de dentro. Eu sonho em ter mais equipe, mais estrutura e, claro, conseguir dinheiro. Então, logo comecei a estruturar, um pouco tarde, talvez, a minha própria DG Artes. E pensando bem, eu vou acabar me envolvendo em quase 6 candidaturas, o que é uma grande loucura. Mas deveria, de alguma forma, equilibrar essas forças e pensar na minha própria. É preciso renovar as forças para acreditar em si. Eu estava pessoalmente precisada desse ato de fé, com tantos sonhos, metas e compromissos. Eu estou emaranhada com essa vontade de vida sobressaltada. E eu quero muito que pequeninas atrizes miúdas treinem no chuveiro com um pote de shampoo seus futuros discursos do Golden Globe e tenham referências de alguém que fale a língua delas ganhando um prêmio como esse. Queremos mais, reclamamos muito, temos consciência de classe, mas é hora de parar de colocar defeito e aceitar as nossas vitórias. As pequenas, as médias, as grandes, as impossíveis vitórias. É mais do que agarrar o caramelo como nosso vira-lata e o nosso símbolo nacional. É relembrar internamente o nosso maior medo, que nossos sonhos podem se tornar realidade. E não tenhamos medo do sucesso e nem esperemos o fracasso como consolo das nossas narrativas. Nos labirintos das histórias compartilhadas, sempre há histórias possíveis, capazes de nos inspirar. Que alguns caminhos, embora não 100% traçados, já foram percorridos por outras pessoas. Alguém já jogou alguma sementinha antes do que você. Vai procurar, abrir repertório, busca, conversa. Por aqui, o sentimento é sobre, sim, eu quero ser positiva nesse início do ano. Eu não quero recomeço todo dia. Não, eu tô cansada. Eu quero atrizes com mais de 40 anos de carreira, nos seus mais de 50 anos de idade, me inspirando a seguir. Eu quero todas as biografias que celebrem o não etarismo e a continuidade como inspiração. Eu quero 20 minutos de exercício todo dia, seja muito melhor do que 2 horas, 2 vezes por semana. Eu inventei sim, mas enfim, é isso que eu quero. Assim, termino com o que começava outra carta, que ficou só em restos, e que tem 2 processos sobre o trabalho que me atravessam nesse início do ano. O recomeço do ano e a necessidade de renovar a confiança em mim,
nas minhas escolhas e no meu trabalho. Constantemente somos lembrados do recomeço como marcos temporais e o decretar os tais recomeços todos os dias. Tem um quê também de maldoso, aqueles que, como eu, vivem de processo. Há de se acreditar que um cadinho todo dia é essencial para não estarmos o tempo todo recomeçando. Assim, ciclo de carta 20, ciclo da primeira carta de 2025. Estamos nós acreditando na esperança renovada e na ansiedade de, por favor, que não tenha jogado tudo que eu fiz até aqui fora, porque eu tenho tomado decisões de mudanças um tanto quanto estarrecedoras, as mais racionais dos empresários. Então, no mundo que a gente participa, dos editais e financiamentos públicos, dependemos da avaliação e dos prêmios que os outros nos dão. Recursos é jogar o jogo, saber qual jogo é esse no qual você se inscreveu para participar. As regras são claras? A Fernanda Torres, numa entrevista, disse sobre a corrida do Oscar e a campanha do filme é um trabalho tão exaustivo que ela achava também que não daria conta. Quer entrar nesse campo? Vamos descobrir então quais são as regras. Eu fico aqui participando de webinar sobre como escrever projeto na fase 1, porque mesmo eu tendo 17 anos que eu escrevo e desenvolvo projetos em leis, mas bem, era outro país, outro mundo, outra dinâmica. Acreditar que podemos então aprender outras regras para jogar o mesmo jogo. A capacidade de percepção dessa interdependência não pode nos deixar duvidar do nosso projeto. Só ainda que é isso, partidas. O campeonato é mundial. Tem dinheiro para as artes de vários caminhos e formas. A regra é clara: ir, tentar, sonhar. Se imaginarmos espaço onde dependemos de políticas públicas, uma sociedade onde caiba todo mundo, é claro, é a utopia. Mas é onde as artes, como ferramentas de transformação social, têm que se aliar. E nós estamos com a alma lavada e a fé renovada. Sonhar é ouro. Em um mundo de injustiça, ser constantemente avaliado pelo outro é uma das grandes cagadas de quem é artista. E não é como um corredor que treina, 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 corre e se treinar, sabe que vai chegar lá. Nada no teu trabalho como parte dessa indústria criativa te garantirá que você vai chegar lá. Nem onde é esse lá. No campo das artes, o jogo nunca é fácil. Mas se você não entrar em campo, nunca saberá até onde pode se chegar. Então, quem somos nós para ousar sonhar? No caso, não sonhar. Nós somos aqueles que, de fato, podem transformar o mundo. Sim, nós, os artistas. Entre o privilégio e a resistência, sonhar e seguir é batalha e luta. Quando sentamos e compartilhamos, em coletivo, o sonho de parir nosso projeto, saiba, estamos resistindo. Não aceitamos o mundo como ele se oferece por completo. Sabemos que nos organizando, podemos desorganizar. O esforço de criar esses imaginários, espero que seja o que te faz vir aqui me ler, catar os links dos editais, ir atrás das oficinas e tentar chegar da faísca à ação. O meu trabalho como produtora é justamente dar corpo à abstração dos que me acompanham. Quando eu fico abstraindo demais, eu acabo por me perder. E quem me ajuda a dar contorno? Como é que eu volto desse labirinto? Não dá o tempo inteiro para ser produtora de mim mesmo. Eu dependo. Trabalhar sozinha é muito ruim. Juntar os nossos, colocar debaixo da asa e voar no galinheiro onde os nossos ovinhos dourados possam ser chocados por nós. Porque entregar o nosso ouro de bandeja nunca foi opcional. No mais, vamos aplaudir a Fernanda Torres de pé. Bravo, Fernanda, bravo. Realmente, a vida presta. No grupo O Tablado, de Maria Clara Machado, Ananda já acontece como ser criativo,
cinicamente, é uma vocacionada desde cedo. No filme Inocência, de 1983, direção de Walter Lima Júnior, a atriz se apresenta plenamente. Eu lembro alguns de seus importantes filmes. A Malvada Carne, direção de André Klotzel. Lembro Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, que lhe deu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes em 1986. Como mãe e filha, ou filha e mãe, nós fizemos Fogo e Paixão, Traição, Redenção, direção de Cláudio Torres, Casa de Areia, direção de Andrus Waddington, filme de aceitação em premiações internacionais. Tendo como base o teatro, estivemos juntas muitas vezes nos palcos deste país e em palcos além fronteira. Fernanda é comprovadamente escritora e cronista respeitada. Lida. O prêmio da Golden Globe reconhece, pontua e ilumina essa grande atriz brasileira que é Fernanda Torres. É um fato difícil de se alcançar. Eu sei da pele. Como artistas criadores, nós somos representantes de uma cultura altamente referencial, mas abaixo da linha do Equador. De vez em quando nós conseguimos atravessar essa linha e temos o reconhecimento internacional do nosso talento amplo e restrito. De pé. Viu minha filha comovida e agradecida. Aí eu aplaudo Fernanda Torres. Bravo, filha. E bravo. É isso. E assim, emocionada, ouvindo uma mãe falar de uma filha, ouvindo uma atriz falar de outra. Chegamos ao fim da cartinha da semana. E fica aqui a provocação geral. Você já apoiou um artista independente hoje? Se gostou do projeto e do nosso conteúdo, compartilha, ative o sino, salve, dá todas as estrelinhas. Você sabe o que fazer, então, por favor, faça. Se puder, considere apoiar financeiramente o nosso trabalho. A gente ativou a opção da assinatura paga no Substack para fortalecer o projeto e tentar garantir a continuidade e sustentabilidade. Se você ainda não é assinante, inscreva-se agora e receba a nossa newsletter semanalmente no seu e-mail e nos tire de seu spam. Se ainda não nos segue nas plataformas de áudio, também vamos nos encontrar por lá. A gente está espalhado e todos os links estão aqui abaixo na descrição. Então, até semana que vem e até lá, bora se organizar? Um beijo repleto de carinho, Chayana.